A memória de um computador ela pode ser vista como uma sequência de bytes. Cada byte contém 8 bits, que é onde armazenamos a nossa informação. Vamos ter aqui na coluna da esquerda o endereço de cada byte. Então podemos dizer que esse byte aqui está na posição 3, enquanto que o último vai estar lá na posição n-1. Vamos enxergar a nossa memória do computador, a nossa memória RAM, como sendo então essa sequência de bytes. Cada variável do nosso programa, ela ocupa um certo número de bytes, e esses bytes são consecutivos na memória. Ou seja, se a gente tiver uma variável inteira, cada posição dessa aqui, sendo um byte, a nossa variável inteira, A, ela ocupa 4 bytes consecutivos na memória do computador. Uma variável char ocupa 1 byte, uma variável inteira ocupa 4 bytes, um double ocupa 8 bytes, e a gente vai ver como saber exatamente quantos bytes ocupa cada variável e também os tipos que a gente está aprendendo a definir, como structs e unions. Para isso, nós temos o operador sizeof. Então, o operador sizeof, ele retorna para a gente o número exato de bytes que uma variável ou um tipo ocupa na memória. Significa dizer que a gente pode fazer sizeof short int. Então, a gente está perguntando qual o tamanho desse tipo armazenado na memória. Ou, se a gente tem uma variável desse mesmo tipo, a gente pode já perguntar pelo sizeof da variável. No caso do shortInt, ele ocupa 2 bytes. Então temos aqui 2 bytes para a variável i, e esses 2 bytes estão de forma consecutiva na nossa memória. No caso de estruturas compostas e heterogêneas, o sizeof vai ser interessante, porque na outra aula a gente aprendeu contando, né? Então numa struct a gente ia somar aqui 4 mais 4, 8 bytes. Já na union a gente viu que era o tamanho do maior tipo. Então aqui ocupar 4 bytes. Lá no nosso programa a gente pode pedir para imprimir sizeof de cada tipo definido. Então aqui a gente definiu uma struct e aqui o tipo definido foi uma union. A resposta vai ser 8 bytes no primeiro e 4 bytes no segundo. Outro conceito muito importante é o conceito de endereço de variável. No começo do vídeo a gente falou que cada byte tinha um endereço naquela lista sequencial, né, dentro da nossa memória RAM. E o endereço de uma variável, no caso aqui a nossa variável i, que ela foi declarada, o endereço é a posição do primeiro byte. Então, se o primeiro byte está na casa 2000 da memória, então o endereço de i é 2000. E como que a gente sabe qual que é o endereço de i? A gente pode usar esse operador aqui, o e-comercial. Então, no nosso programa, se a gente escrever %d e-comercial i, ele vai imprimir o inteiro como sendo o endereço da nossa variável i. A gente vai ver outras formas ainda de imprimir o endereço, mas vamos fazer esse programa bem simples aqui para a gente ver como que ele funciona. Então, eu vou criar aqui um programa chamado endereço.c. Nesse programa, a gente tem declarado um inteiro do tipo short. Eu quero imprimir primeiro, vou comentar essa linha aqui, vamos ver essa aqui de baixo. Primeiro eu quero imprimir quantos bytes ocupa o shortInt, para responder aquilo que a gente viu no slide anterior. Vou salvar, compilar aqui o endereço.c com o nome de endereço e vou executá-lo. Olha lá, a nossa variável shortInt ela ocupa 2 bytes. Foi isso que respondeu o operador aqui sizeof. Se eu alterar shortInt aqui para i, a resposta tem que ser a mesma, porque o sizeof ele recebe ou um tipo ou uma variável, e aí ele vai dizer qual o tamanho do tipo daquela variável. Olha lá, 2 bytes, mais uma vez. E agora, se a gente quiser imprimir o endereço,
eu vou começar imprimindo com %d. Esse printf aqui de cima vai imprimir o conteúdo da nossa variável, que aqui está sendo atribuído como 1, e depois o endereço da nossa variável. Tá, eu vou compilar mais uma vez e executar. Olha lá, endereço menos 11, uma coisa bem diferente aqui. O conteúdo é 1 e o endereço deu um valor estranho. Mas olha, eu vou executar de novo. Agora deu um outro endereço. Por que isso acontece? Acontece que sempre que o nosso programa é executado, um novo processo é criado no sistema operacional e o sistema vai reservar para o nosso programa algumas posições da memória. Essas posições, cada vez que você executa novamente o seu programa, que você inicializa, pode ser totalmente diferente. Então, o sistema operacional aqui escolheu essa região para guardar a nossa variável i, agora ele escolheu essa região. Vamos ver que existe um formatador melhor aqui para o printf, que é o %x. Ele vai imprimir o nosso endereço de uma outra forma. Olha lá, imprimiu agora mais legível do que esse aqui de cima. Da mesma forma, se a gente executar de novo, vai cair em outra posição. Nesse printf, a gente está vendo que a nossa variável i, ora é alocada em um espaço, ora é alocada em outro espaço, dependendo do momento da nossa execução. Por isso que a gente sempre fala que é preciso inicializar a variável, que você não sabe que se naquela posição o valor vai estar zerado ou não. Pode acontecer por acaso de uma vez está zerado, outra vez não está zerado. E assim por diante. Esse %x, na verdade, o que ele está fazendo é imprimindo como hexadecimal o valor do nosso endereço. Existe uma outra alternativa que a gente vai usar mais para frente, mas que a gente já pode ver aqui, que é o %p. %p também vai dar um endereço. Vamos alterar aqui no nosso programa para a gente ver. Então eu vou alterar aqui para %p, compilar e executar. Olha lá. Temos agora um endereço da nossa variável i. Se a gente executar de novo, olha, outro endereço. E vai ser muito difícil que esses endereços sejam o mesmo. É importante não confundir o operador de endereço de variável. Então a gente tinha declarado lá uma variável i. No nosso caso era chart i. E depois a gente usou o endereço de i dentro do printf. Você não pode confundir isso com o e-comercial duplo. Tá? Então são diferentes. O e-comercial duplo é o nosso end, a condição lógica que a gente usa no if, nos laços. Então, dito isso, agora a gente pode dizer que sempre que você declara uma variável no seu programa em C, temos associados a essa variável, que corresponde a um espaço, né? Um espaço lá na memória. Temos associado a ela o seu nome, que é o x, o endereço do seu primeiro byte, então suponha que seja 1000, aqui a gente já está vendo com o %p, e também temos o valor, no caso 100 desse exemplo aqui. A nossa variável possui o nome, um endereço e um valor. A gente falou que um vetor de um tipo inteiro, ele armazena os valores de forma consecutiva na memória. Então, se a gente declarar um vetor de tamanho 10, como que será que vai ser se a gente pedir para imprimir o endereço de cada posição desse vetor? Vamos criar um programa que faz isso. Nesse nosso programa, temos a declaração do vetor. Significa que em algum momento, quando esse programa for executado, o sistema operacional vai reservar um espaço começando em um endereço e as outras próximas 10 posições têm que ser consecutivas. Nesse caso específico, o nosso vetor é do tipo inteiro. Isso significa que lá na nossa memória, a primeira posição do vetor vai estar aqui, vetor 0. Então suponha que vai estar no byte 1, 2, 3. E aí a gente vai ter
4 bytes para guardar o vetor da posição 0. Depois dos 4 bytes vai vir aqui o vetor da posição 1. E agora mais 4 bytes. Próximo valor, né? Vetor 2, que ocupa 4 bytes. Então a gente tem como o endereço sendo esparso, né? Se fosse inteiro, aqui seria 124, 125, 126. Aqui seria o 127. Depois aqui seria 131 e assim por diante. Mas não confundam aqui, esse é o endereço da primeira posição, esse é o endereço da segunda. Mas a primeira posição está sendo guardada exatamente nessas 4 casas aqui da nossa memória. Vamos executar esse programa para ver, de fato, quais são os endereços atribuídos. Vejam, estou fazendo um laço que vai com i indo de 0 até 9, que é o tamanho do nosso vetor, e eu vou imprimir aqui como hexadecimal o endereço do vetor e depois como p o endereço do vetor. Vou compilar aqui o nosso programa endereço vetor com o nome de endereço vetor, para não confundir a gente. Então, ao executar endereço vetor, olha lá que interessante. Quando a gente imprime aqui com hexadecimal, fica um pouquinho mais fácil do que com o %p. Mas ainda assim dá para perceber. A primeira posição, então lá na nossa memória RAM, o vetor 0 ficou armazenado aqui no sufixo AD60, tá? Que é a parte que termina. Depois nós temos 4 espaços para armazenar essa posição, e aí 64, então AD64. E os próximos 4 bytes vão guardar o vetor 1. E assim por diante, ó, estamos sempre indo de 4 em 4. Depois foi para o 6C, por quê? Porque aqui é o hexadecimal. No hexadecimal, a gente vai 8, 9, aí a gente já começa no A, B e C. Então, se o próximo aqui era AD68, veio 69, veio 6A, veio 6B. Então aqui está o endereço dessa posição aqui. Depois de 4 bytes, que é no 6C, começa o próximo inteiro do nosso vetor. Tá? Então, o hexadecimal confunde um pouquinho aqui, mas dá para a gente ver que ao somar, você vai de 8, 9 a B, C. Depois de C, então começa outro, aí você vai ter C, D, E e F. E aí volta para o zero. Se a gente acompanhar com o segundo formatador, também dá para perceber esse mesmo pulo de 4 em 4. Se a gente tivesse um vetor aqui, ao invés de vetor de inteiro, tivesse um vetor de char, como que seria essa impressão? Agora, o espaço entre uma posição e outra é de 1. Então foi do 22 para o 23, para o 24, 25. Quando chegou no 29, foi para o A, foi para o B. Isso significa que o nosso vetor de char, cada posição na memória vai ser uma posição do nosso vetor. Então agora sim, finalmente a gente consegue ver aquela história que a gente fala desde o começo, de que quando você tem um vetor, as posições elas são armazenadas de forma consecutiva na memória. Isso vai ser importante para a gente nos próximos vídeos. Esse slide tem essa lembrança para vocês aí dos números hexadecimais, que quando a gente passa do 9, a gente começa do A até o F. E aí quando passa do F, voltamos para o zero.
só para a gente poder acompanhar certinho quando a gente faz aquela impressão dos endereços. Então, declarado um vetor do tipo inteiro de 10 posições, se a gente mandar imprimir com o porcento P ou porcento X, se a gente mandar imprimir o endereço do vetor 0, o endereço vai dizer para a gente onde começa, qual que é o primeiro byte da casa 0 do nosso vetor. Então é isso, pessoal. Dúvidas, escrevam no fórum de dúvidas ou comentem aqui no vídeo. Até o próximo!